Salve, salve Sinfonia! Fala galera, estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje num formato mais resumido, um pouquinho diferente. O Leonardo não está presente hoje, está em terras amazônicas. Meu nome é William Santana, para quem está chegando no MaestroCast pela primeira vez. Hoje estou aqui acompanhado pela ilustre presença do professor João Vilney. Vou passar a palavra para ele se apresentar. Professor, por favor, fique à vontade para falar aquilo que o senhor queira falar. Olá a todos, William e mesmo Leonardo não estando aqui, muito agradecido pelo convite. É sempre um prazer estar conversando e falando um pouco do que a gente, da vivência da gente enquanto médico e da nossa vivência nos últimos 6, 7 anos por aí como professor da faculdade da Univates. Falar um pouco da vivência nossa em tentar transmitir o que esses tantos anos de carreira me trouxeram de bagagem científica, de bagagem humana, tentar passar isso para os alunos, para as pessoas, para os residentes, para as pessoas que estão em formação. Eu sou médico formado em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, isso já faz contar quase um pouco mais de 30 anos. Tá? Eu fiz residência de clínica médica no Hospital Nossa Senhora da Conceição, depois especialização em nutrição parenteral, depois, especialização em terapia intensiva, eu sou intensivista, titulado pela AMIB. Depois eu fiz o título de especialista em nutrição parenteral e enteral. E essas são as áreas que eu atuo fundamentalmente, como médico intensivista hoje do próprio Hospital Conceição e do pronto-socorro de Porto Alegre, e na área de terapia nutricional, trabalhando hoje no Hospital São Lucas da PUC, no próprio Hospital Bruno Borne aqui, também atuo no pronto-socorro, e dou aulas aqui na Univates há 6 anos, inicialmente para a área de nutrição, para a disciplina de nutrição e medicina, que tenta envolver de uma maneira interdisciplinar a medicina e a nutrição. Há alguns anos também no laboratório de simulação avançada. Dou aulas em cursos, eu sou instrutor da AMIB, curso de terapia nutricional, sou instrutor da Sociedade Europeia de Parenteral e Enteral, e essa bagagem, essa experiência que a gente quer ajudar a transmitir para as pessoas. Isso aí, professor. Então, vamos aproveitar a oportunidade e vamos começar com uma pergunta básica que a gente faz aqui para os nossos convidados, que é o que motivou o senhor a escolher a medicina? Como que iniciou essa trajetória aí da vida de médico? A escolha da medicina, eu não consigo racionalizar isso. Me dizer assim, olha, eu decidi fazer medicina por isso, por aquilo. Essa escolha, esse caminho, eu tenho lembrança disso, acho que eu já devia estar na 8ª série da escola, da 7ª, 8ª série, tenho uma ideia assim, não, eu quero fazer medicina. Por quê? Não tenho uma explicação, mas isso sempre foi o que chamou a atenção, foi uma escolha. Quando eu estava no ensino médio, isso já foi focado dentro disso. Eu quero fazer medicina e esse era o caminho, não tem um motivo assim, eu vou escolher porque eu quero isso, eu gosto, eu tenho alguma influência, eu sou o primeiro médico da minha família. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é dentista, mas não tem nenhum outro médico na família, alguém para influenciar, faz isso, faz aquilo. Não, a escolha foi, sei lá, apareceu, eu quero fazer medicina e sempre foi essa a escolha. E eu não vou te dizer, William, que em algum momento dessa escolha, e essa escolha ela tem quase 40 anos, antes do ensino médio, de que em algum momento eu me arrependi dessa escolha. Nunca teve um momento,
da escolha, assim, olha, é isso, e ainda hoje, assim, ser médico, atuar, ver os casos que dão certo, poder ajudar, isso ainda é o que faz o olho brilhar. E participar no contato com os alunos também. É isso que faz, que comemora, que faz assim, olha, deu certo, foi muito bem, estou contente com isso. Isso faz o olho brilhar. Aproveitando já, então, professor, vamos, né, continuando nessa mesma linha de raciocínio. Quando o senhor entrou na faculdade, né, assim, então já nos contou que não teve um momento que, assim, foi esse momento que definiu o senhor fazer a escolha pela medicina. Mas teve algo parecido durante a faculdade de medicina que direcionou o senhor para a carreira que o senhor escolheu depois, já atuando como médico? Ou como que foi esse processo durante a faculdade? Eu tenho uma vaga lembrança de quando eu entrei, eu queria fazer pediatria. Era alguma coisa assim, talvez porque o único contato maior que eu tinha até ter entrado na faculdade, com 17 anos, quase 18, era com um pediatra. Essa era a lembrança. Eu não tinha uma outra referência. Quando a gente vai fazendo a faculdade, a gente vai descobrindo que existem muitas outras coisas. Existem caminhos que a gente não faz a menor ideia. E se abrem centenas de portas, de áreas, de coisas que a gente não conhece. Então, durante a faculdade, eu fui... Agora eu quero fazer isso, depois eu quero fazer aquilo, depois eu quero fazer aquilo outro, depois eu quero fazer outra coisa. E esses caminhos foram mudando. Em algum momento eu queria fazer medicina de família e comunidade. Na época, medicina comunitária tinha um outro nome. Depois eu descobri a vida hospitalar. Quando eu descobri a vida hospitalar, a minha vida é isso aqui. Vai ser por um lado de uma vivência hospitalar. Em algum momento eu queria fazer cardiologia. Depois eu decidi que eu queria fazer reumato. Muita gente que deve estar escutando deve estar sentindo a mesma coisa. Eu já quis fazer isso, quis fazer aquilo outro. Então as coisas foram acontecendo. Mas eu acabei, acho que, encontrando mesmo a gratificação pessoal. E acho que tem uma coisa que ela tem uma importância para a gente, que é algum reconhecimento, que as pessoas te identifiquem. Quando eu fui descobrindo o caminho da clínica médica dentro da vida hospitalar, de cuidar de pacientes hospitalizados e dentro da UTI. Esse foi o achado. E claro que isso foi passando, como eu descrevi, por um caminho até encontrar, não, é por aqui que a minha vida vai acontecer. Então, essa foi a escolha. Transitar entre a vida hospitalar, internação, cuidar de pacientes internados, pacientes cirúrgicos e a UTI. Foi por aí, mas foi uma questão muito mais de identificação com a área. Nunca passou tanto pela cabeça questões de financeiras ou uma coisa muito de qualidade de vida. Não vou fazer isso porque eu quero ter uma vida assim. Não, eu quero ter uma vida de trabalhar, de atender gente, de trabalhar como médico. Sempre foi esse o caminho. E durante esse percurso, professor, teve alguma situação, algum paciente, alguma coisa que marcou a trajetória do senhor para influenciar nessa escolha, nesse sentido de gratificação, como o senhor teve falando? Teve alguma situação que o senhor lembre que tenha influenciado nisso? O senhor pode falar a respeito disso? Eu me lembro agora, de cabeça, assim, de 2 casos que eu me lembro mais de ter cuidado durante a residência.
que foram mais... eu tenho mais lembrança de gratificação. Tá? De uma senhora, quando eu estava no início da residência, que teve um quadro de choque séptico e que se recuperou disso. E aquilo ali, como eu estava muito no início da formação, aquilo foi muito importante. Bom, agora eu preciso de estudar o que era, até porque era mais ou menos o mesmo momento em que começam a aparecer as definições do que é sepse, porque até então era um troço meio nebuloso em termos de definição. Então as definições são mais ou menos dessa época. Então começa a ler, começa a estudar, começa a encontrar aquilo que você lê no livro, um livro grosso de capa dura que está escrito em inglês, aquilo que você lê no artigo, aquilo que você lê no paciente, e essas coisas começam a encaixar. Então esse é um caso marcante. Eu sempre gostei muito de cuidar de pacientes cirúrgicos, tá? E hoje dedico uma boa parte da minha vida a isso. De um paciente com uma catástrofe abdominal, que eu cuidei durante muito tempo, na residência dentro da UTI. Então são casos que eu tenho lembranças de cuidar e de sentir gratificação em relação a isso. Isso já na residência, né? Já na residência. Mas durante a graduação o senhor teve algum caso que influenciou o senhor na escolha, ou foi por uma identificação pessoal mesmo com a... Identificação pessoal, aí não tem. Durante a graduação eu não consigo ter lembranças de algum caso ou outro caso que me tenha chamado assim, a atenção, eu quero fazer isso, fazer aqui, isso aqui, Não, eu queria, mais ou menos desde cedo, eu quero fazer alguma coisa em relação à área de clínica médica. É por aqui que eu vou seguir a vida. Claro que quando eu estava na graduação eu chegava a confundir o que é medicina interna com medicina intensiva. Isso era algo nebuloso. Eu não conseguia separar essas coisas. E também os professores na faculdade não separavam isso muito. A UTI era algo também muito incipiente na faculdade, um ambiente que aluno não vai, não chega, então a gente não chegava muito perto disso. Que eu acho que é diferente hoje. Hoje os alunos fazem estágios dentro da UTI. Eu acho que isso é extremamente importante, independente do que queiram fazer depois. Alguns vão gostar da área, outros não. Mas mesmo aquelas pessoas que não gostam, eu acho que isso é importante entender o ambiente e entender, ter uma ideia de como é que funciona um paciente grave. Porque mesmo que não seja essa a tua especialidade, de vez em quando o teu paciente vai parar dentro da UTI. E a gente precisa ir lá, ver, conversar com os colegas. Então, se a gente não tiver nenhuma noção daquele ambiente, a gente não ajuda, não pode participar, não pode ajudar o paciente que a gente já conheceu, que a gente já cuidava antes, ou poder ajudar o colega em relação à nossa especialidade. Não. Isso vale para o psiquiatra que vai dentro da UTI, para o oncologista, para o obstetra que tem um paciente que eventualmente, está na UTI. E a gente precisa ir lá. E precisa conversar com o colega que está lá. E durante esse período na residência, professor, já falando da vida de residência, o que o senhor foi mais difícil durante a residência? Quais foram as maiores dificuldades? Como foi a vida de residente de medicina intensiva? A vida de residente é sempre uma vida puxada, né? Mas é uma escolha que a gente faz e eu acho que é o melhor caminho. É uma vida que é puxada, as bolsas, todo mundo sabe, elas são pequenas, mas acho que a gente precisa entender, e isso vem de uma maneira muito pessoal, entender que isso é uma fase de formação. Você não está pronto.
você é residente, por mais que você tenha um CRM e tenha prerrogativas legais, você não está pronto. Você está ali para fazer a formação. Então, precisa ter uma remuneração que mantenha uma vida razoavelmente digna, mas o foco tem que ser aprender. E isso se faz, ao meu entender, assim, vendo o paciente, fazendo os procedimentos, estando dentro do ambiente da formação, seja no meu caso dentro do ambiente hospitalar, seja nas outras residências, dentro do seu ambiente e estudando. Então essas foram, vou dizer que tem uma dificuldade, são as dificuldades inerentes de fazer residência. Você trabalha muito, é uma atividade que é puxada, a maioria dos dias das 8 da manhã até as 5 da tarde, você vai fazer plantão 1 a 2 vezes por semana, vai trabalhar bastante, vai aprender a conviver com outras pessoas, com teus colegas de residência, que alguns tu vai te acertar bem e outros nem tanto, mas que a gente precisa aprender a conviver e dividir estágios e dividir escalas. Vai aprender a conviver com profissionais que são mais velhos, os orientadores, alguns muito bons. Eu guardo muito boas lembranças de alguns dos meus preceptores como pessoas que me deram um norte. Olha, é por aqui. Estuda isso aqui. Algumas pessoas foram exemplos para mim de médico, exemplos até de preceptor mesmo. Durante os momentos que eu faço preceptoria ainda, os momentos que eu fui preceptor e coordenador do programa de terapia intensiva do Conceição, eu tenho esses preceptores antigos como exemplos, modelos que a gente pega um pouquinho de um, pega um pouquinho de outro, pessoas que ajudaram, que orientaram, olha, lê isso aqui, estuda aquilo ali. Então, não guardo rancores assim do tempo da residência. Foi com dor e sofrimento, angústia e depressão. Teve tudo isso, mas passou. E depois da vida da residência, assim, como é que foi esse movimento de, não vou dizer de transição, mas de complementação com a formação em nutrição? Como é que o senhor chegou nesse momento? Boa pergunta, William. Quando eu estava na residência, o Hospital Conceição tem uma das primeiras equipes de terapia nutricional, multiprofissional de terapia nutricional, formadas dentro do estado. Isso se data de mais de 30 anos. Então tinha aquela equipe, aquele grupo, e quando eu estava na residência, em algum momento eu conversei com meus preceptores e disse: eu quero fazer estágio ali com eles, para aprender mais sobre nutrição enteral e aprender sobre nutrição parenteral, que era uma coisa que a gente via que era feito, mas tinha muito pouco conhecimento. Então, durante a residência, um dos estágios que eu fiz, eu passava as tardes na equipe de terapia nutricional, lá com um colega. Eu fiquei 2 meses ficando com eles. Aí aprendi algumas coisas. Alguns anos depois, eu fui trabalhar na UTI do Hospital Moinhos de Vento. E tinha um colega que era muito interessado, muito meu amigo hoje, e ele era muito interessado na área de terapia nutricional e já estava se envolvendo com cursos e alguma coisa. E ele percebeu que aquele contratado novo que estava chegando tinha alguma noção desse negócio. Ele tinha alguma ideia de nutrição para pacientes hospitalizados. E a gente começou a trocar ideia sobre isso. E aí ele me convidou para fazer um curso que ele estava organizando. E aí eu fiz o curso, aí depois ele me convidou para fazer um outro curso. E aí eu fiz o segundo curso de terapia nutricional. E
comecei, claro, começa a melhorar a tua formação e isso começa a você aplicar isso no teu dia a dia. Um tempo depois, quando eu fui contratado para o Hospital Conceição, surgiu uma vaga nessa equipe de terapia nutricional na qual eu já tinha sido residente. Sei lá, 10 anos antes. Surgiu uma vaga e eu fui para lá, ampliar a minha carga horária dentro do hospital. E aí eu comecei a me dedicar mais. A isso eu já tinha feito os cursos, e aí eu fiz a prova de título de especialista e começam a surgir convites para participar de atividades acadêmicas, de dar aula, de participar de congresso, e a gente percebe nisso um caminho. Não sei se é exatamente o termo, mas tem um nicho de mercado, tem um caminho nisso aqui, por onde se diferenciar. E foi esse caminho que eu fui buscando dentro da UTI, dentro da especialidade da terapia intensiva. Como é que eu me diferencio mais nesse caminho de cuidar da terapia nutricional dos pacientes hospitalizados e dos pacientes gravemente enfermos? Eu fui buscando esse caminho. Tem um nicho de mercado, tem uma questão de diferenciação, e isso acho que também empurrou para esse caminho de fazer isso. Um tempo depois eu fui fazer o curso de nutrologia, porque aí eu queria ampliar a área de atuação para o consultório, porque não era o meu foco. O meu foco era a vida de dentro do hospital. E aí começa a surgir a oportunidade de, olha, vamos um pouquinho mais para o consultório, tentar ampliar o leque disso. E aí a gente começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, coordenar a equipe de terapia nutricional do Conceição, depois ampliei para trabalhar em outras equipes de terapia nutricional, saí do Conceição, onde continuo só na UTI, e há 7, 8 anos atrás eu vim trabalhar em Lajeado para fazer essa função. E aqui em Lajeado surgiu o convite então para vir para a Univates para a disciplina de nutrição e medicina, que eu acrescentei um pedacinho que não tinha, que era levar os alunos para dentro do hospital, para mostrar que nutrição não é só cuidar de pessoas que são obesas, com sobrepeso, qualidade de vida, não é só isso. Tem o doente hospitalizado que precisa de atenção nessa área, e era isso que eu queria trazer para os alunos, em algum momento passar a informação. Olha, quando vocês estiverem no hospital, vocês precisam prestar atenção na alimentação do doente de vocês. Se eles estão comendo direito, se não estão comendo direito, e quais são as opções. Pelo menos mostrar assim, olha, tem opções que a gente pode fazer para alimentar essas pessoas. O senhor já entrou bem no assunto que seria a minha próxima pergunta, como que surgiu a docência na vida do senhor? Foi a partir desse convite, ou o senhor, pelo que eu entendi, o senhor já falou que antes mesmo já começou a dar algumas aulas? Como que foi essa inserção na carreira de docente propriamente dita? A carreira de docente de graduação começa na Univates, eu não vou me lembrar exatamente, mas acho que tem uns 6 ou 7 anos de docente na graduação. A carreira de gostar de ensinar, né, ou de tentar ensinar alguma coisa daquilo que eu aprendi, ela vem de muito tempo. Isso vem da residência. Isso vem do tempo da residência, de querer ajudar, de querer ensinar, de como o R2 ensinar o R1, de como o residente mais velho ensinar o outro residente, de como o R1 ensinar o doutorando. Vem daí essa questão de querer ajudar e de tentar ensinar um pouco. Vem de muito tempo. Logo que eu terminei a residência, fui morar em Novo Hamburgo. Eu morei 4 anos em Novo Hamburgo, e durante um ano e meio, eu dei aula na Fevale, mas aí era para o curso de fisioterapia.
e eu dava aula no curso de fisioterapia de doenças respiratórias lá. E aí depois, quando eu voltei para Porto Alegre, eu tive que sair da docência na Fevale. Então, vem desse tempo. Quando eu passei a ser rotineiro, preceptor do programa de residência de medicina intensiva no Conceição, começa a surgir mais coisas. Então tem que dar aula para residente, tem aquele convívio diário ali com o residente, de cobrar, de ler artigo, de passar os artigos, de ler, de dar aula para os residentes. Depois começa uma questão de dar aula em congresso, tá? Principalmente nos congressos de nutrição no estado, no Rio Grande do Sul, depois nos congressos brasileiros e em outros congressos. Então, a atividade de dar aula, ela vem há muito tempo. Na graduação, é diferente. Isso tem menos tempo e precisa mudar um pouco a chave. Não é a mesma coisa que dar aula no congresso. Tá? Não é. No congresso a gente quer passar determinadas mensagens e na graduação a mensagem é diferente. Realmente você precisa ensinar do começo. Então você precisa modular um pouquinho o que tu vai dizer e saber que na graduação eu não preciso dizer exatamente tudo aquilo que eu sei. Mas o que impacta, o que vai fazer diferença realmente para o aluno? Qual é o conceito, o que ele precisa aprender nessa aula e levar? Porque eu não vou conseguir dizer todas as coisas que eu sei, que eu gostaria de perguntar, porque é informação demais. Para um aluno que recebe informação o dia inteiro. E que muito disso vai ficar pelo caminho, né? Vai ficar para o dia seguinte, vai só até a prova e depois não vai mais. Então você precisa modular um pouquinho qual é a informação que precisa ficar para o aluno. Então isso é um pouco diferente. São realidades diferentes. São realidades diferentes, né? Eu dou aula em congresso quando você precisa mostrar o artigo que saiu na semana que vem. Eu preciso achar os artigos mais recentes e mostrar, fazer questionamentos e dar uma aula brilhante falando sobre novidades e aquilo que está acontecendo. Essa é uma informação no congresso. Quando eu dou aula na graduação, não é essa informação que precisa. O aluno precisa ter informação que seja firme, que seja atual, mas uma quantidade de informação que ele consiga processar e que vai ficar. Não adianta eu falar de coisas que são muito avançadas que vão entrar por um ouvido e vão sair pelo outro. Quando o aluno passar o dia da prova, ele vai esquecer porque é informação demais. Eu me lembro disso também dentro da faculdade. Quais são as informações que precisam ficar? E como é que é para o senhor assim, o sentimento, não diria ser o sentimento, mas o entendimento do propósito de ser um preceptor? Como é que o senhor percebe a preceptoria para si e para quem é preceptorado? A importância para si e para quem é preceptorado? Para mim, é um prazer enorme. Primeira coisa, assim, é um prazer muito grande, é algo que me traz muita gratificação. Eu gosto de fazer isso, né? De ajudar. Eu gosto de fazer isso, é algo que me motiva muito dentro da carreira, é poder fazer esse papel. Como eu fui mudando a área ao longo do tempo, é óbvio que as coisas que eu me sinto muito mais à vontade de orientar residentes hoje e alunos é dentro da área da terapia nutricional. Tá? A área da terapia intensiva eu continuo trabalhando, mas eu já não me coloco assim, eu sou a pessoa que leu o último artigo que saiu no New England. Então, a gente precisa entender ao longo do tempo também quais são as limitações que a gente tem.
E hoje eu tenho claramente, assim, tem algumas coisas que eu domino, conceitos que são básicos, mas que eu não domino mais a informação exatamente a mais up-to-date. Então eu preciso, mas igual, eu acho que a gente junta muita bagagem ao longo do tempo. E o acúmulo da bagagem, da informação, penso que ajuda o residente, o aluno da graduação, um pouco a como traduzir aquilo que você leu no artigo no artigo mais recente, que você leu nos livros, como você traduz essa informação para a beira do leito. Como você passa essa informação. 30 anos de carreira, William, faz com que eu tenha vivido indas e vindas do conhecimento médico. Isso está na moda, isso não está mais na moda, isso veio, isso já foi. E às vezes vê o pessoal traçando discussões que eu tive já quando eu era residente. E que algumas dúvidas continuam. Algumas dúvidas a gente vê o pessoal discutindo, e são dúvidas similares às dúvidas que eu tinha quando eu era residente. E que ao longo desses 30 anos, elas continuam, algumas delas um pouco sem resposta. E tentar dizer isso para as pessoas, olha, não é exatamente esse último artigo que você leu que vai te dar essa resposta, porque essa dúvida tem muito tempo. A gente já leu várias outras coisas, então o acúmulo da informação faz com que a gente possa, às vezes, ter um pouco mais de calma e tranquilidade em assimilar aquilo que veio, que saiu na publicação do artigo, como uma novidade que agora é assim. Sabe, ver que as coisas caminharam para um lado, que caminharam para o outro. Que a moda vem e vai. Muito bom. Vamos dizer, como o senhor mesmo falou, a experiência do tempo faz com que tenha mais calma na hora de entender essas modificações e atualizações que a medicina está sempre passando, né? Está sempre sofrendo atualizações, mas nem sempre a gente vê que nem sempre as atualizações permanecem, algumas são atualizadas e depois caem em desuso. Né? Muitas dessas coisas passaram, eu vi muitas coisas irem e virem, medicamentos, técnicas, a abordagem de tratamento que eram arraigadas. Eu me lembro de coisas quando eu era residente, assim, isso a gente tem que fazer desse jeito, é assim que diz, porque o livro do fulano, porque o artigo diz, e depois tu vê assim, não era bem isso, aquilo que a gente fazia há algum tempo atrás, alguns anos atrás, não se mostrou eficaz, não se mostrou ser uma coisa boa. Só que a experiência ela precisa ser consubstanciada pelo conhecimento. Então eu tenho que ter visto, eu gosto muito de dizer que eu ainda esfrego o umbigo na beira da cama, eu vejo os doentes, eu tenho a experiência de ver, de conversar, e literatura para me dar substância, conhecimento para tomada de decisão daquilo que tem que ser feito. E o senhor esteve falando, né, do sentimento de gratificação ao longo da carreira do senhor. O que o senhor mais, vamos dizer, ao longo de todo esse tempo de carreira, o que mais te trouxe gratificação para a vida, assim, como um todo, dentro da carreira da medicina? É muito difícil hoje, no papel de professor, dizer o que mais me gratificou. Né? Se eu vou dizer que é a área assistencial, me faz muito o olho brilhar. Eu gosto muito disso, de ver os casos e de cuidar. E eu ainda, com tanto tempo, comemoro quando eu faço procedimentos que dão certo. Tá de plantão e ainda saber assim, olha, 30 anos depois eu ainda sei passar, aprendendo a passar
nos últimos anos, fazer procedimento com eco. Né? Eu aprendi a fazer todas as punções venosas sem ecografia. Hoje, assim, não é que eu tenha saudade daquele momento. A técnica mais adequada é fazer com eco. Eu aprendi o mínimo para conseguir fazer a punção com eco e conseguir fazer e comemorar isso. Olha, eu consigo fazer, eu consigo estar ainda ativo e funcionante, não estou ficando ultrapassado. Aí tem uma questão de de realização pessoal dentro disso. A área assistencial me dá gratificação. A área acadêmica da graduação me dá gratificação. Né? Encontrar os alunos, ver os alunos ao longo do semestre se desenvolvendo, vendo eles depois que passaram, encontrar o pessoal no internato, eles cumprimentarem, isso traz gratificação. E na formatura, às vezes que alguma turma aparece e rompe a tua sala para te convidar para ser professor homenageado, isso é uma coisa que aconteceu comigo e me deixa com muito orgulho, muito feliz, tá? Disso. São duas coisas, as duas coisas me deixam muito contentes, assim como me deixa muito contente e muito feliz a parte assim, olha, tem que ir para um congresso, tem que dar aula aqui, tem que fazer isso, todas essas coisas. A carreira em si me traz essa alegria, fazer todas essas coisas. Muito bom, professor. E o que vem pela frente? E quais são os próximos passos do João Vilney como médico, como professor, preceptor? O que o senhor tem de planos ainda pela frente? O que eu tenho de planos? Como professor, continuar sendo um professor, acompanhar o crescimento da Univates, ver para que lado que as coisas caminham dentro da universidade, porque o curso de graduação da medicina está crescendo dentro da universidade. Então, a gente vai ter que se ajustar com isso, se acomodar e ver quais são as outras possibilidades que tem dentro disso. Dentro da universidade. Dentro da carreira médica assistencial, uma coisa que eu falo para os residentes e para os alunos, né, mais com os residentes, a gente precisa pensar em algum momento qual é o momento em que a carreira médica vai chegar ao fim. Eu preciso pensar nisso, eu planejar. E isso é uma coisa que está sendo pensada, está em gestação de qual é o momento de tirar o pé do acelerador e poder me dedicar mais a hobby, ficar mais tempo com a família. Então eu preciso pensar nisso também, e isso precisa ser planejado. Se a gente não pensar nisso, eu vejo de vez em quando alguns colegas mais velhos do que eu, assim, com dificuldade física de continuar trabalhando. Eu vi isso com vários, e as pessoas não estarem preparadas para isso, não estarem preparadas mentalmente, que em algum momento o corpo não deixa mais, tá? E às vezes não estarem preparadas em relação a questões familiares, né, de cuidado dos filhos, precisam continuar sustentando outras pessoas, não estarem preparados financeiramente. E a gente precisa se preparar para esse momento. Eu tenho pensado nisso, né? Em algum momento eu não vou conseguir mais fazer plantão. Não vai dar, o corpo não vai mais deixar ou conseguir fazer plantão de uma maneira que seja adequada. Não quero chegar em algum momento que os colegas mais jovens digam, olha, não consegue fazer mais nada, não consegue mais fazer plantão, não consegue mais passar um acesso, não faz uma internação, não sabe mais nada. Não, isso é muito pessoal, isso eu não quero. Eu tentei ao longo do tempo ter uma carreira que tivesse alguma dignidade, e isso não pode ser jogado
no final, assim, por água abaixo, ele não sabe mais nada, tá ultrapassado. Tá bem. Você precisa se organizar para isso e, eventualmente, fazendo transições dentro da carreira. E tem alguma coisa que o senhor hoje, vamos dizer, o João Vilney de hoje, daria de conselho para o jovem João Vilney que estava iniciando a jornada, a carreira? Alguma coisa que o senhor faria de diferente ou não? O que o senhor tem para dizer quanto a isso? Essa é uma pergunta, William, que eu nunca me fiz, mas eu acho que é uma excelente pergunta. O que eu diria para mim naquela época? Talvez coisas que eu diga hoje para alguns dos residentes. Olha, planeja a carreira, onde é que você quer chegar? Organiza o que você quer da tua vida daqui a 10, 15, 20 anos. Pensa e tenta construir um caminho, porque cada um tem um sonho, e não cabe juízo de valor sobre o sonho de cada pessoa, mas o que você quer para a tua vida? Então, pensaria mais nisso, e essa parte do quando vai se aproximando a dificuldade, que é inerente em relação à idade. Mas acho que uma coisa que eu diria para mim mesmo, coisas que eu comentei um pouco agora, assim, as verdades dentro da área médica, muitas delas são transitórias. Então a gente não pode se agarrar com unhas e dentes, brigar de capa e espada, como diz um amigo meu, pelo que o artigo que saiu hoje de manhã, que diz que agora é assim que a gente tem que fazer. Então precisa ter um olhar com um pouco mais de parcimônia disso. Mas isso é o tempo que dá pra gente, é o acumular a bagagem. Acho que quando a gente é muito jovem, eu acho que eu reconheço um pouco disso, assim, de avaliar as coisas. Não, você tem que saber o que saiu agora, é agora que a atualidade é isso aqui. E acho que não é bem assim. Isso eu diria para mim. Um pouquinho mais de calma. Antes de ler esse artigo, assim, você tem que ler alguns anteriores, sabe? E juntar uma base teórica mais sólida que está no livro grosso de capa dura escrito em inglês. Tem que ter essa fundamentação para que você possa avaliar que as coisas vêm e vão. Existe um movimento que algumas pessoas descrevem pendular na medicina, assim, agora a gente faz assim, agora a gente faz assado, mas na verdade provavelmente o que a gente tem que fazer deve estar mais ou menos no meio do caminho disso. Eu acho que isso vale para a área médica e acho que isso vale para a sociedade em si. Acho que a sociedade não é para lá e para cá. Eu acho que está no meio do caminho. E aproveitando também, o senhor no momento esteve falando a respeito de algumas coisas que vão além da medicina. Qual que é a importância para o senhor de coisas como a gente ter um hobby, a família, que o senhor falou, assim, como que o senhor vê isso, a importância da pessoa também ter isso na vida, além da vida de médico? Que a gente sabe que a carreira médica, ela muitas vezes acaba engolindo, como a gente diz, a pessoa, se a pessoa se deixar ser engolido, vamos dizer assim. Como o senhor entende a importância dessas coisas para a vida do senhor? Isso é uma coisa também que talvez eu tivesse que dizer para mim mesmo naquela época, porque a carreira engoliu a minha vida. Eu vi os meus filhos crescerem assim, foi indo. Até porque como eles vieram também, assim, não é agora, agora vamos ter um nenê, vamos nos organizar, vamos fazer isso. Não. Eles vieram e eu precisava construir carreira e patrimônio e criar filho e cuidar de todas as coisas, e isso foi indo. Foi sendo levado e fazendo todas as coisas. Então eu tenho muito claro que em relação
meus filhos, eu não vi eles crescerem. Tá? À medida que o tempo foi passando, aquele cuidado, assim, em função de uma carreira muito, muito exigente. A medicina engoliu, né? Isso. O passar do tempo, o amadurecimento da gente tenta mudar isso e buscar a aproximação. Eu acho que, apesar da carreira médica ter me engolido, eu acho que não foi de todo ruim o meu cuidado, contato com os filhos, porque um é dentista, é professor da PUC, e o outro é residente de radiologia. Então, acho que algum exemplo, um mínimo de exemplo decente, eu tentei conseguir deixar para eles. Precisa ter esse cuidado, sim. É difícil muitas vezes de equilibrar essa separação. É uma carreira, a medicina é uma carreira que pode ser, por demais, invasiva, tomar conta da vida das pessoas. E muito provavelmente, William, para a minha geração é muito mais do que para as gerações atuais. Os jovens que vão assistir essa conversa vão pensar, provavelmente pelo que a gente vê nos jovens colegas de hoje, pensam um pouco mais na própria vida, e a minha geração acho que pensava muito mais na carreira, em ser médico, e menos na vida pessoal. De novo, isso não é um juízo de valor, isso é uma visão. E acho que as pessoas têm visões que são diferentes. Muito bom, professor. Muito legal essa observação. Acho que quem estiver ouvindo, souber aproveitar essa experiência que o senhor está transmitindo aí, é muito legal mesmo. E já nos encaminhando para a finalização aqui da nossa conversa, já estamos com quase uma hora de conversa aqui. Quero pedir para o senhor falar um pouco também da questão, dentro desse contexto, além da medicina, né? Eu sei que o senhor também tem um hobby dentro da música, né? O senhor falar da importância disso para o senhor e dar uma dica cultural aí para a galera que nos acompanha, para sair um pouco da bitola só da medicina e falar de algumas outras coisas também que a gente tem comentado que é importante dentro do nosso programa de mentoria do Maestro. A gente tem comentado a respeito disso, a importância da gente, como estudantes e como pessoas também, ter outras atividades que são além do escopo da medicina, uma questão até mesmo de saúde mental das pessoas, a gente conseguir ter uma vida também dentro disso aí que a gente esteve falando. A música sempre foi um hobby muito importante desde que eu comecei a me interessar, me aproximar por música, e comecei a tocar um pouquinho de violão quando estava um pouco antes da entrada da faculdade. Então isso, ao longo do tempo, foi ocupando mais espaço na minha vida, e a minha esposa vai dizer que eu fui ocupando mais espaço dentro de casa. Tem uma peça da casa onde ficam todos os instrumentos. E nos últimos anos, um home studio. Então isso foi ocupando cada vez mais espaço dentro da minha vida. Não é bem um hobby, eu sou, na classificação de uma certa plataforma, eu sou um hobbyista sério, né? Não é um profissional, mas alguém que encara o hobby de uma maneira bastante séria. Há alguns anos atrás, eu estava tocando e uma pessoa perguntou para mim como é que eu guardava, como é que eu protegia a minha energia. Eu não consegui entender direito aquela pergunta, até por não ser uma pessoa de outros conhecimentos, com uma formação assim, muito espiritualizada, esotérica. Não tenho esse conhecimento. Mas a música, de alguma maneira, ela me protege. Ela me
deixa mais humano. Eu acho que me traz para uma outra realidade. Me permite expressar através da música muito dos meus sentimentos. Eu tenho o prazer incomensurável da minha esposa se dedicar, me acompanhar no hobby. Então ela entende que isso para mim é importante e ela participa muito ativamente disso também. Então também, no nosso caso, este hobby nos aproxima. Ele faz com que a gente tenha que ter coisas muito em comum. Tá? Até porque os filhos são grandes, os outros filhos pequenos latem ou miam. Então a música é algo que nos une, que nos faz ter projetos que são em comum, coisas que a gente quer fazer juntos. Então é mais algo que o hobby sério me traz. Então, se você quiser escutar dicas culturais, o que eu escuto de música, porque aí eu escuto de música algo que é uma coisa que é muito de um nicho. Tá? Eu escuto muito música brasileira, escuto muito choro, e um nicho da música brasileira que algumas pessoas vão dizer que é dentro da MPB. Se vocês quiserem escutar alguma coisa bastante recente, semana passada eu fui no show do Chico Buarque. É um momento para mim um êxtase, né, do maior cantautor do Brasil, com uma cantora fantástica chamada Mônica Salmazo. E vocês podem ver no YouTube parte do show da Mônica Salmazo, e ela lançou um disco que ela gravou no YouTube com um pianista chamado André Memari, só cantando coisas e ele tocando coisas do Milton Nascimento. Então isso é bem recente, saiu nas plataformas digitais há pouco tempo. É uma das coisas mais finas da música brasileira. E aí, uma dica cultural aí pra galera que tiver interesse, gosta de música brasileira, poder prestigiar. Professor, quero pedir para o senhor, já estamos aqui com, acho que provavelmente 1 hora de gravação, quero deixar aberta a palavra para o senhor aí, para o senhor fazer as considerações que o senhor queira fazer e já nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa, deixar a palavra livre para o senhor fazer as considerações que achar conveniente, necessário, aquilo que o senhor quiser falar. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, abrindo e falando um pouco da construção, como eu construí a carreira e coisas que eu olhei. Acho que tu fez perguntas muito interessantes, William, do que a gente, de olhar para trás, o que a gente teria feito de diferente. Acho que isso é um exercício interessante e é uma coisa que eu às vezes pego dessa vivência para conversar com os residentes, das coisas que com residentes, com alunos. Eu acho que se eu tivesse que dizer alguma coisa para quem está em casa e vai escutar isso, assim, algumas mensagens, planejem a carreira, né? A medicina é algo que é muito gratificante. Acho que é muito gratificante do ponto de vista pessoal, pode ser muito gratificante do ponto de vista financeiro também, e isso tem a sua importância. Planejem a carreira, pensem onde é que vocês querem chegar na vida de vocês, na vida pessoal, na vida profissional, para pensar a carreira para isso. Pensar um planejamento estratégico. Se eu quero chegar lá, então eu preciso caminhar, construir, vou por aqui, vou por ali, vou fazer esses cursos, vou fazer aquilo e tentar planejar a vida para chegar ao ápice. E depois começar a planejar, a pensar assim, tá,
um dia eu vou precisar parar de trabalhar. Eu preciso curtir a vida, eu preciso aproveitar os filhos, os netos, os cachorros, o meu hobby, seja lá ele qual for. E a gente precisa pensar assim, em algum momento eu preciso parar, eu preciso diminuir. E acho que a gente precisa pensar nisso. Uma coisa que eu disse agora para vocês, para ti, William, as verdades são transitórias. A gente precisa ter um conhecimento médico sólido. E isso vem de sentar e estudar. E estudar no livro grosso de capa dura que está escrito em inglês. Essa frase é dos meus mestres, das pessoas que mais me ensinou, o professor finado Amilcar Gigante. Eu preciso ter um conhecimento que seja sólido, base, para que depois eu possa acompanhar as novidades e saber, isso aqui se encaixa, isso tem plausibilidade, e saber que as coisas migram. Às vezes sai um artigo que diz uma coisa, outro que daqui a alguns meses vai dizer outra coisa. E a gente precisa estar se atualizando para conhecer essas coisas e entender esses movimentos. E que as coisas que a gente faz dentro da medicina têm que ser baseadas no conhecimento médico. E ele vem de estudar. Não vem do WhatsApp. Não vem do Instagram. Ele vem do livro grosso. Ele vem do artigo que a gente leu e tenta entender. Fiz mestrado, William, de entender como ler o artigo que a gente está lendo, porque senão a gente lê o que a gente quer ou o que alguém disse para nós que está escrito ali. Acho que eram só as mensagens que eu podia deixar para quem vai estar assistindo. Muito bom, professor. Assim, para mim é uma alegria bem grande ouvir o senhor falar isso, porque é uma coisa que, vindo de uma pessoa que tem uma carreira, né, que com mais tempo de carreira do que a maior parte, do que o tempo de vida da maior parte da galera que está ouvindo esse programa, e ouvirá esse programa provavelmente. Então é muito gratificante para mim ouvir o senhor falar isso, porque no que eu abordo na minha mentoria, dentro do nosso programa de mentoria, é justamente isso, um planejamento estratégico de trajetória durante a vida acadêmica, pensando já no ingresso na residência e na carreira profissional, e ouvir o senhor falando isso, né, dando esse conselho para os colegas, para mim e para os colegas, para a gente fazer esse planejamento e pensar na vida também, né, não só no planejamento profissional, planejamento de vida. É uma alegria ouvir o senhor falando isso. Então também tenho comentado para eles dessas questões da gente estudar as coisas, saber os fundamentos das coisas, para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões e não que os outros concluam as coisas pela gente e concluam aquilo que eles querem que a gente conclua. Verdade. Então, muito legal ouvir isso do senhor aí, para os colegas também perceberem que a gente comenta as coisas, né, na mentoria, não é da nossa imaginação, é porque a gente ouve quem tem mais experiência e sabemos que o caminho é mais ou menos por essa direção. É isso, professor. Quero agradecer a presença do senhor aí, mais uma vez, agradecer a solicitude do senhor aí, que prontamente atendeu o nosso convite para vir aqui conversar com a gente. E, felizmente, o Léo não está aqui hoje, está participando de uma missão importante lá, em terreno amazônico. E é isso, agradeço. Eu acho que faz parte da missão de ser professor. É isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. É uma satisfação mais uma vez poder estar aqui na presença do professor João Vinei, e nos vemos no nosso próximo programa. Espero que vocês possam ter aproveitado aí esse bate-papo e essa bagagem de experiência que o professor João Vinei nos transmitiu nesse cast de hoje. Valeu, até mais.